Acho muito importante a gente trazer essas novas mensagens recuperadas pela Polícia Federal nos aparelhos de Daniel Worcaro e que revelam conversas com o cunhado dele, Fabiano Zettel, sobre uma fila de pagamentos para autoridades. Zettel repassava a lista de débitos e Worcaro indicava quem deveria ser prioridade e quem podia aguardar, né, para receber o dinheiro mais para frente. Entre os diálogos, afirmações como: esse é muito de casa, podemos pagar depois. A colunista Daniela Lima, nossa apresentadora aqui do UOL, apurou que nomes de congressistas, em especial do Senado, aparecem nessas trocas de textos. Essa lista não foi divulgada, Josias, mas imagina a encrenca dessa lista quando ela vier a público. Sem dúvida, será uma encrenca grande, né? Esse Fabiano Zettel era o operador financeiro do Worcaro e ele já apareceu em outros contextos, outras mensagens trocadas com o ex-dono do Master, né? Inclusive no contexto da negociação daquele resort lá do Paraná, em que o Worcaro cobra do Zettel o pagamento para a empresa do ministro Dias Toffoli. E ele fala: bom, mas eu tinha entendido que era para depois. Ele: não, vamos pagar logo. Ficou irritado com... Então tem muita coisa para vir, né, Fabíola? Agora, os primeiros fragmentos extraídos aí do celular radioativo do Daniel Worcaro reforçam a percepção segundo a qual não há inocentes no caso Master, né? Só há culpados, cúmplices e omissos. E a volta do Worcaro à cadeia faz correr um frêmito de pavor na espinha dos seus comparsas mais poderosos. Quem já foi exposto se finge de morto, quem aguarda na fila se esconde, né? No despacho em que mandou prender o Daniel Worcaro e 3 membros dessa sua milícia, o ministro do Supremo, André Mendonça, anotou que profissionais do crime, foi assim que ele se referiu à quadrilha presa ontem, ao pedaço da quadrilha que foi para a cadeia ontem, profissionais do crime se coordenaram para corromper servidores públicos dos mais altos escalões da República. Está escrito no despacho do ministro. E, além das prisões, o André Mendonça ordenou a instalação de tornozeleiras nas pernas de 2 executivos afastados do Banco Central em janeiro. Paulo Souza era diretor de fiscalização e tinha um outro, Bellini Santana, que era chefe de supervisão. Segundo a Polícia Federal, esses 2 estavam no bolso do Worcaro. Isso é grave, é muito grave, é gravíssimo, mas a infiltração no segundo escalão do Banco Central é um cascalho miúdo, perto da avalanche que vai descer quando o escândalo de fato chegar aos altos escalões da República a que se referiu o ministro André Mendonça. E num ambiente em que a claridade assusta mais do que a escuridão, Fabíola, restou a Worcaro, ao Daniel Worcaro, gerenciar o seu único ativo que ainda tem valor de mercado, os segredos. Então, a perspectiva de uma cana longa, e ele não tem mais a expectativa de sair da cadeia, deve ficar na cadeia até ser julgado efetivamente, a cana longa provoca um formigamento na língua. E esse fenômeno costuma anteceder o desejo de suar o dedo num acordo de colaboração judicial. A essa altura, o Worcaro já percebeu que os fatos colecionados pela Polícia Federal e as versões difundidas pelos poderosos com quem ele se relacionou empurram as culpas sempre para o mesmo lugar, que é o colo dele. Então, todas as culpas estão sendo acomodadas no colo do Daniel Worcaro. Pela lei, para que um eventual desejo de colaborar resulte em acordo efetivo, o criminoso precisa atirar para cima. Então, essa é a única alternativa que restou ao Worcaro. E ele precisa ser rápido, porque pode ser que alguns dos seus comparsas se animem a delatar antes, né? Tem esse próprio cunhado, o Fabiano Zettel, que conhece todo o submundo da atuação mafiosa do Daniel Worcaro, né? Se ele delata antes, aí a delação do Worcaro perde valor de mercado, Fabiola.
É isso, quero te ouvir também, professor, a respeito dessa lista de congressistas. A gente sabe que Vorcar é um homem poderoso, ele conseguiu encontrar todo mundo. A gente vai falar isso ainda aqui ao longo do nosso All News, trazendo detalhes, inclusive, da conversa com Lula, da conversa, da possibilidade de ele ter encontrado o próprio Alexandre de Moraes. Mas antes, como foco nessa manchete da Dani, essa lista de pagamentos, esses pagamentos, essas propinas, o que isso lembra, professor? Isso mostra que a gente tem no Brasil a bancada do Vorcaro. E, pelo que parece, a bancada do Vorcaro hoje, se fosse um partido, estaria entre os 7 maiores partidos do Brasil. Pelo que a gente sabe até agora, né, Fabiola? Porque isso pode crescer e, ao que parece, tende a crescer, né? A gente está falando aí de uma relação de contatos que estavam no WhatsApp dele gigantesca. Então, isso mostra que o líder da organização, se a gente tem a bancada do boi, da bala, dos evangélicos, da democracia, tem várias bancadas da defesa do meio ambiente, a gente tem agora também a bancada do Vorcaro, né, a bancada master, nunca melhor dita. E ela parece ser muito maior do que parece, porque é uma bancada que funciona coesa, mas oculta. Então, vamos ver se a gente descobre nos próximos dias de quem ela é composta. Queria fazer aqui uma reclamação pública, o que a Dani Lima fez não se faz, ela dizer que tem essa lista e não revelar, né? A gente está louco para saber quem são os que ficam para o final da fila, que são aqueles que são, né, grandes amigos, ou então aqueles que se prestam, né, a se curvar mais, acabam mostrando o cofrinho, mas quem são esses, né, que estão dispostos a tudo e todo por um trocado do Vorcaro? Seria interessante a gente saber. E dialogando com o que o Josias comentava, é bom ele ser de fato rápido nessa delação antes que outros comparsas delatem, ou antes que ele decida ser suicidado, né, Josias? A gente viu isso com o Epstein nos Estados Unidos, já viu com o sicário de estimação do Vorcaro, e por que não ele? Porque pelo que a gente tem visto, é tão escabroso tudo, a gente faz aqui a piada e tal, mas assim, é tão assustador, é uma dimensão tão colossal. Eu confesso que nunca tinha havido nada nem perto disso. A gente está falando, a gente já fez nessa recompilação algumas vezes aqui, na semana passada, na terça passada, a gente falava a mesma questão que o Josias trazia, né? Eu dizia, por que ele está em casa? Porque essas mensagens que a gente soube ontem, né, de quebrar dente de jornalista, né, esfolar a empregada, essas belezuras, são de junho do ano passado. Então, desde que ele foi para casa e ficou gozando dessa prisão domiciliar, quantas provas ele não apagou? Quantas intimidações mais ele não promoveu nesses últimos 2 meses? Quer dizer, é um escárnio de um tamanho absurdo. Então, até eu me permito aqui até uma crítica. Eu acho que o André, né, na terça-feira passada eu falava, o André Mendonça está mantendo o padrão do Toffoli, está deixando ele em casa. Acho que não foi rápido, acho que o André Mendonça demorou para devolver ele para a cana, porque essas mensagens já eram públicas. A gente via o senador Alessandro Vieira há muito tempo dizendo que jogou para a CPI da crime organizado, o caso Master, porque isso teria a ver com crime organizado. Parece ser que o senador, antes da gente, já tinha conhecimento a parte dessas informações que o Toffoli tinha encaminhado pro Alcolumbre. Então, talvez por isso que ele já tivesse tão, né, cioso e tão confiante de fazer essa proposta que, a princípio, para a gente parecia muito esquisita e agora fica claro que não. Então, assim, tem muita informação. Acho que o André Mendonça, nesse sentido, podia ter mandado o Vorcaro para a cana antes, mas também acho que ele podia ter dado mais que 72 horas para o Gonê, independente do Gonê ter podido e ter tido que responder em 72 horas. Eu acho que começa muito ruído aí, mas o fato é que o Vorcaro gozou aí de um bom período para pagar a prova, intimidar quem tinha que intimidar nesse último período. Agora, a gente tem governadores, 17 prefeitos, ministros de Estado, magistrados, advogados, jornalistas, quer dizer, é uma rede, sicários, é uma rede do Vorcaro, Fabiola, que é assustadora e isso parece que está só começando. Em relação a esse apoio, né, de Vorcaro comprar apoio no Congresso, comprar políticos brasileiros, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal acreditam ter indícios suficientes, né, para abrir uma apuração separada desse caso, focada justamente numa suspeita de corrupção e compra de apoio no Congresso. Você acha, Josias, que isso tem que ter foco, tem que ter uma investigação separada sobre isso? Acho que sim, Fabiola. Essa sempre
foi a linha de investigação adotada pela Polícia Federal. A gente já tinha comentado aqui. A intenção da polícia é fechar o inquérito, que deve ser encerrado agora, no mês de março, o inquérito no pedaço que diz respeito à fraude bilionária do Master no Banco Público de Brasília, o BRB. Essa investigação já está na reta final, está prestes a ser encerrada, e a intenção da Polícia Federal é de não contaminar os dois fatos, até porque essa já pode ser encaminhada para julgamento, né? A polícia vai encerrar o inquérito, vai indiciar quem tem que ser indiciado, caminha tudo para a Procuradoria-Geral da República. O que se espera é que isso vire uma denúncia, posteriormente uma ação penal, e o resto, que a gente ainda não sabe o que contém, mas que, obviamente, a Polícia Federal já sabe, o próprio ministro André Mendonça tem noção do que está por vir, senão não teria escrito no seu despacho de ontem que a quadrilha do Daniel Vorcaro comprou gente nos altos escalões, nos mais altos escalões da República, né? Ele tem noção do que está por vir, né? E é razoável que isso seja apurado, seja investigado em outro inquérito, numa investigação à parte, até porque essa investigação será muito ruidosa, produzirá muito barulho, muita gente vai tentar abafar, como ocorre sempre no Brasil. Então é bom dar andamento ao que já está praticamente encerrado, a investigação que já está pronta, que é o escândalo dito financeiro, né, do Master com o BRB, e aí cuidar mais exclusivamente em outro inquérito, numa investigação à parte, que já está evidentemente em andamento, né, mas essa investigação que envolve aí as conexões políticas, as conexões do Daniel Vorcaro, na verdade, nos três poderes, né? E aí cada um que responda, não é, Fabiola, pelas suas responsabilidades, não é? Cada um que arque com as suas culpas, né? Agora está todo mundo brincando de esconde-esconde, mas chega uma hora em que é muito difícil se esconder, né? Sobretudo quando você nota a natureza do personagem. O personagem era, de fato, tem um perfil mafioso, né? E a gente sabe como atua a máfia. Um dos braços, um dos interesses da máfia é o de cooptar o Estado, massacrar quem diverge, quem contraria os interesses dos criminosos e comprar influência no Estado. E o Vorcaro fez essa aquisição de influência em escala industrial. Isso está aparecendo agora. Nós estamos vendo o que o ministro André Mendonça permitiu que fosse visto e um pouco do que está vazando ali na CPI do Congresso Nacional, que é uma comunicação do Vorcaro com a namorada dele, com a então namorada dele. Então, se o Vorcaro trata desses assuntos com a namorada, imagine-se o valor, o teor, o conteúdo das mensagens que ele trocava com os seus próprios contatos no Legislativo, no Supremo Tribunal Federal e no Executivo. A gente está acompanhando, né, essas revelações, essas novas mensagens. A nossa queridíssima Natália Portinari, colunista também, repórter aqui do UOL, ela fica em Brasília. Ela traz na coluna dela de hoje a reunião que ele teve com o presidente Lula. E diz o Vorcaro, foi ótimo o encontro. O UOL obteve essas mensagens que mostram que Daniel Vorcaro comemorou o resultado da reunião que ele teve com o presidente Lula no Palácio do Planalto no dia 4 de dezembro de 2024. Está aqui, ó, ele conversando com a namorada, a Marta Graeff. Foi ótimo. Tá aqui, ele diz assim, ó, vai me falando tudo. Amor, acabou? Acabou. Agora acabou, amor. Tudo bem? Sim, amor, trabalhando. Como foi? Yes! Foi ótimo, ele diz. E aí ela diz, yes! Tô louca para saber de tudo. Muito forte, diz o Vorcaro. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar três ministros. Uau! Disse a Marta Graeff. Que ótimo, não, Natália Portinari, que a gente tem aí essa troca de mensagens. Reunião ótima, uau! Bom dia. Bom dia, Fabiola. É interessante essa troca de mensagens, né? Porque ela mostra
E isso é algo que eu já tinha ouvido assim de algumas fontes sobre esse encontro com o presidente Lula, né? Quando o presidente Lula ele deu uma entrevista ao UOL, esclarecendo as condições desse encontro, como Ô, é que ele tinha... Nath, acho muito importante esse ponto, eu estava esperando isso. Vamos colocar esse trecho, porque a gente está falando aqui da reunião. O Lula falou que teve uma reunião com o Vorcaro, né? Vamos ouvir o que disse o presidente Lula à apresentadora Dani Lima quando ela esteve entrevistando Lula há um mês. Primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, o Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Vorcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que é que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. Aí, ele não negou que teve esse encontro, né, Natália? Sim, não negou e ele explicou o relato do presidente, bate com o de outras pessoas que estavam lá, de que o que aconteceu foi isso. O Vorcaro ele foi a Brasília para se queixar dessa suposta perseguição que ele estaria sofrendo dos grandes bancos. Ele estava muito incomodado com algumas medidas que tinham sido tomadas ainda na gestão do Campos Neto para restringir o acesso dos bancos pequenos e médios a emitir essa quantidade de CDBs, que depois causou todo esse colapso aí do Master. Então, ele estava ali para reclamar dos seus adversários na Faria Lima, né, da maneira que ele colocava ali. E o que ele diz ali que foi ótimo e tudo mais, é interessante também que depois eles conversam sobre uma casa dele em Miami, que ele estava comprando uma mansão ali de 400 milhões de reais em Miami, e ele diz para Marta, olha, você acredita que o presidente do Bacen, aí ele está se referindo ao Campos Neto, que era o que ainda estava no cargo, você acredita que ele já sabe da nossa casa? E a Marta fala, olha, nossa, como assim? Isso vai te prejudicar? Aí ele, não, zero, isso já está resolvido. Então, assim, essa reunião com o presidente Lula e com esses ministros, ela não diz nada a respeito de qualquer atitude suspeita ou criminosa que qualquer autoridade possa ter tido naquele momento. Não é isso, não é um indício de nenhuma irregularidade do presidente ou dos ministros que estavam lá, ou do Galípolo, que entrou depois no cargo. Não é isso. O que essa reunião mostra é a atitude do Vorcaro em relação a Brasília. E o que ele achava que ele tinha de acesso ali e que o problema da casa em Miami estava resolvido, não tem problema ele ter botado 400 milhões de reais numa offshore. A história provaria que isso não é verdade, porque a PF está atrás desse dinheiro agora. E que a reunião tinha sido massa, muito legal e tal, e que agora ele ia conseguir esse apoio em Brasília que ele tanto queria para tentar fazer esse escape do banco, né? Porque o que ele queria ali? Ele queria repassar o problema do banco. O banco era uma bomba prestes a explodir, porque estava devendo um monte de dinheiro para um monte de gente e não tinha como pagar. Então, o que ele precisava? Influência política. Aquele momento é muito chave para a gente entender a história do Master, né? Então, é interessante aí esses comentários dele que mostram essa visão interna dele. Josias, vamos lá. Tem até gente perguntando aqui, ó. A Joana está perguntando aqui. Mas é normal um presidente da República receber realmente banqueiros? Porque o Lula nessa conversa fala, eu recebi o Itaú, receber o Vorcaro, ele tinha esse poder, essa importância. Como é que você analisa esse diálogo e o Vorcaro falando com a namorada? Claro, tá falando ali com a namorada, foi ótimo e tudo mais. Mas o Lula falou com naturalidade na entrevista com a Daniela. É normal um encontro como esse, Josias? Acho que o presidente devia ter mais apreço pela sua agenda, né, Fabíola? Ao pedir para o Lula receber o Daniel Vorcaro fora da agenda, o ex-ministro petista, o Guido Mantega, que estava a soldo do Vorcaro, estava sendo remunerado pelo Vorcaro, tratou o gabinete presidencial como um terreno baldio e ele se sentiu à vontade para jogar o seu detrito nesse terreno. E ao receber, sem agendamento prévio, um banqueiro que já andava mal das pernas, o Lula avalizou a percepção do Mantega
e tratou a sua agenda como lixo. O presidente tratou a sua agenda como lixo. Deve estar arrependido hoje. O Vorcaro e o Lula guardaram impressões diferentes da conversa que tiveram. Então, na versão do Lula, que acabamos de rever, que foi revelada nessa entrevista que ele deu a Dani Lima no mês passado, nessa versão do Lula, o então dono do Master foi a ele para se queixar de perseguição. E o Lula disse, ter respondido que a fiscalização do Banco Central no Master seria técnica, não política. E na versão do Vorcaro, comunicada no Zap da namorada, na época do encontro, portanto, dezembro de 2024, a coisa saiu muito melhor do que a encomenda. Acabou agora, foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central que vai entrar, que era o Gabriel Galípolo. 3 ministros, na verdade, eram 2. Era o Rui Costa, da Casa Civil, e o Alexandre Silveira, que eu não entendo por que estava lá. Ministro de Minas e Energia, mas estava nessa audiência. E a liquidação do Master e tudo que se seguiu, a breca do Vorcaro, levam água para o monjolo da atuação técnica do Banco Central, como disse o Lula. Mas o presidente deve estar arrependido, porque em política o problema começa sempre com as explicações. O Lula é calejado bastante para saber que deveria ter um pouco mais de zelo pela própria agenda, né? E nós estamos vivendo hoje um contexto, Fabiola, de múltiplos escândalos. Além desse, tem o outro, o escândalo do assalto bilionário contra os aposentados, né? Que tem lá também o envolvimento ou a suspeita de que o filho do presidente, o Lulinha, recebeu uma grana do careca do INSS. Então, o Lula está frequentando os escândalos com a necessidade de dar muita explicação, né? E, nesse contexto, perde um pouco a relevância do discurso do Lula, segundo o qual o governo dele está realizando aí uma caça aos magnatas da corrupção, nesse caso do Master, e fez um cerco ao crime organizado na Operação Carbono Oculto. Isso tudo vai se atenuando, os efeitos desse discurso, eles se atenuam porque, num contexto de múltiplos escândalos, o observador que fica acompanhando os escândalos, de ouvir dizer, de orelhada, ele capta uma coisa aqui, outra ali, há uma tendência do eleitorado, justa ou injusta, de atribuir maior responsabilidade pelos escândalos a quem está governando o país. Uhum. Então, agora, no instante em que o Flávio Bolsonaro está se solidificando aí como opção da direita e que não se importa de se aproveitar oportunisticamente de todos esses escândalos, fica aquela memória do antipetismo, lá atrás, em 2018, que ajudou a eleger o Bolsonaro. Havia também, naquela ocasião, essa atmosfera de corrupção. Então, acho que o Lula ele é calejado bastante para perceber que não deveria dar moleza para o azar, né? E acho que ele fez mal ao receber o Daniel Vorcaro, não tem nenhuma dúvida, Fabiola. Não se trata a agenda presidencial com tanta displicência, né? E ele que mandasse o Manteiga catar coquinho. O Manteiga estava sendo remunerado, o Lula não. O Lula está agora, ele enfiou dentro da campanha presidencial dele um problema que ele não precisava ter enfiado. Vamos lá, professor Beto Vasques, conosco hoje aqui, cientista político. O que esbarra até agora, né, no presidente Lula essas questões? Porque a gente vê, né, essa fala de Vorcaro, essa mensagem, foi ótimo. Uhum. É o Vorcaro falando com a namorada dele, né? Lula falou com tranquilidade na entrevista a respeito desse encontro que teve com Vorcaro. Isso aconteceu em dezembro de 2024, né? Há mais de um ano que aconteceu esse encontro, ainda não existia essa investigação contra Vorcaro. Ele estava ali tentando se livrar, como disse a Natália, do Banco Master. Só que também teve uma outra fala do Lula, né, que essa foi captada através de interlocutores, que a Thaís Bilenque disse, que quando foi escolhido André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, ele disse, ainda bem que caiu na mão de alguém sério, falando sobre o interesse dele também em investigar, né, o caso Master e o caso Vorcaro, né? O que significa esse encontro de Lula? Isso pode pesar contra ele? Então, Fabiola, eu acho que a gente deveria separar informe e conteúdo, porque eu diria que, de fato, do ponto de vista da forma, o Josias alerta que não é que o Lula não pudesse receber um presidente de um banco, mas teria que estar na agenda oficial. Seria
de bom alvitre que esse encontro tivesse sido agendado, né, e se tornado público. O próprio presidente se vacina dizendo, olha, eu recebo outros presidentes de banco e muitas vezes a gente sabe, né, que às vezes é um encontro que não está na agenda porque são questões delicadas. Eu acho que deveria ser um procedimento que deveria ser evitado. Então, na forma, efetivamente, não é o adequado. Porém, essa história do Master é tão cabeluda, que acaba, do ponto de vista do conteúdo, sendo positivo para o presidente Lula. Você deu agora o exemplo do caso do André Mendonça, que seria um ministro indicado pelo Bolsonaro, né, o terrivelmente evangélico, como o Bolsonaro dizia, e o Lula fala que bom que foi ele, porque é um cara sério. Vazou-se, né, depois o que o Lula tinha falado para o Toffoli e o ministro Fernando Haddad confirmou que ele falou para o ministro Toffoli. Nesse caso, você tem a chance de refazer a sua biografia, alguma coisa assim. Então, são falas que, quando vem a público, no final das contas, seriam positivas para o presidente Lula, dizendo, olha, ele está respeitando a autonomia das instituições e quer que as investigações sejam rigorosas. Quem, a princípio, não deve, não teme, vai exigir que isso aconteça. Então, isso colocaria, a princípio, o Lula nessa posição. Agora, esse caso específico, por que no conteúdo eu acho que acabou sendo positivo para o Lula? Se na forma é ruim receber um banqueiro fora da agenda, é uma displicência, eu concordo com o Josias integralmente nesse sentido. Se a gente olhar o conteúdo da mensagem, o Vorcaro diz que é ótimo, yuhu, yes, dizendo o quê? E eu acho que a Natália pode confirmar, mas ele disse que foi ótimo porque o Lula disse que não vai interferir, cerrando filas com a Febraban, com os bancões, para prejudicar os pequenos players. Então, nesse sentido, é o que o Lula já tinha dito para Dani Lima. Então, de certa forma, o Vorcaro está dizendo... O que o Vorcaro chama de ótimo, eu acho que tinha certo deslumbre ali do Vorcaro. Nossa, fui recebido pelo presidente da República. Nossa, tinham ministros. Nossa, o presidente do Banco Central veio. Então, o que eu acho que para o Vorcaro, uma coisa meio jeca, nossa, o presidente está me recebendo, que legal. Nossa, ele disse que não vai me prejudicar, que legal. Acaba sendo bom para o Lula. O Lula está dizendo que não, vai seguir a regra do jogo, que o presidente do Banco Central vai tratar todos por igual. E corrobora o que o presidente publicamente tinha falado. Então, o que poderia ser uma coisa ruim na forma por conta do tamanho da dimensão, né, desse escândalo, acaba sendo, de certa forma, bom para o presidente, porque mostra que, efetivamente, embora tenha recebido fora da agenda, ele falou para o cara, aqui a gente vai tratar todo mundo igual dentro da lei, by the book. Então, isso é positivo para o Lula. E eu acho que o Lula, se foi, digamos assim, descuidadoso em não pôr na agenda, mas talvez isso, algumas grandes figuras a gente perceba que costumam não ser postas na agenda, né, de todos os presidentes, aí não exclusividade do presidente Lula, como macaco velho, sim, que o Lula ele fez questão de chamar 2 ministros e o presidente do Banco Central falou, eu quero testemunha aqui. Eu não vou receber essa figura pitoresca sem ter gente aqui como testemunha que possa garantir. Então, me parece que o Lula foi displicente na forma, mas o conteúdo, no final das contas, quando isso vem a público, é positivo para ele. Me parece que a mesma coisa que mais adiante, eu acho que a gente vai falar, que o Lula fez com o Lulinha também, de já se vacinar e manter uma distância e dizer cada um que segure o seu BO.